Olá, eu sou o Thiago Nigro e hoje eu vou te ajudar a entender um pouquinho mais sobre previdência nessa nossa primeira palestra do O Primo Rico. Então, vamos falar um pouquinho sobre construir um futuro melhor. É legal você entender que a fatia dos idosos na população, ela está aumentando muito em relação à expectativa de vida, né? Então, o que que isso daí significa? Na verdade, é uma ótima notícia, porque você vai viver mais tempo, eu vou viver mais tempo. Só que óbvio que com isso a gente traz alguns grandes problemas, porque se a gente vai viver mais tempo, a gente também precisa conseguir se planejar para ter uma qualidade de vida lá na frente. Porque chega um momento na nossa vida que a gente já não é mais tão produtivo quanto a gente era antes, certo? Então vamos lá. Em 1990, a expectativa de vida era de 34 anos. É muito diferente do que é hoje, né? Em 1940, a expectativa de vida era de 39 anos. Em 50 era 43 anos, em 60 era 56 anos, em 90 68 e em 2010 a expectativa é de 73. Em 2020, como você está vendo aí, a expectativa já é de 76 anos. Então, o que que a gente pode tirar de conclusão disso? É que cada ano que passa, teoricamente, a gente vive mais, porque existem avanços, né, na tecnologia, na saúde, em todos esses quesitos, que te fazem viver mais. E, por outro lado, muitas vezes o seu momento produtivo, ele não muda. Então, o que que eu quero dizer com isso? Quando você chega próximo dos 50, 55, 60 anos, já é muito mais difícil você se recolocar no ambiente de trabalho. Então, às vezes, você precisa sobreviver com o que você cultivou até hoje. Por isso que a gente está fazendo essa palestra aqui nesse dia, certo? Então, vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho sobre aposentadoria com problemas. Enfim, o INSS ele funciona com um regime de repartição simples. Então, o que que significa? Basicamente, significa que hoje quem está aposentado é sustentado por quem contribui, né? E qual que é a relação, né? A relação é que quanto mais gente contribuindo para cada aposentado, isso daí significa que é mais barato se aposentar, é que é mais fácil se aposentar, você pode receber mais. Só que em 1940, como você está vendo aí, existiam 31 pessoas contribuindo para cada um aposentado. Enquanto que a expectativa é de que hoje seja só 1,4 pessoas contribuindo para cada aposentado. E como você deve imaginar, a expectativa é de que isso diminua ainda mais, até que a gente chegue no momento em que uma pessoa, né, um trabalhador, vai contribuir para cada um aposentado. Então você pode imaginar o problema que isso vai causar. Porque menos gente contribuindo significa que vai ficar mais caro se aposentar. Hoje você vê na TV, enfim, nas notícias, o pessoal debatendo sobre essa mudança da data de aposentadoria, né? Então é interessante você imaginar que isso daí vai dificultar cada vez mais. Por isso que eu sempre toco no ponto de que é importante você mesmo criar sua previdência privada e não depender da sua previdência pública ou social, né? Em 2040, poxa, imagina menos de uma pessoa contribuindo para uma pessoa aposentada, a conta provavelmente não vai fechar, certo? Então vamos lá. Caso você não tenha feito uma previdência privada ou não tenha alguma coisa assim com o intuito de te aposentar, imagine que 1% dos aposentados conseguem se aposentar com uma boa qualidade de vida, né? Então 46% dependem dos parentes. 25% são obrigados a trabalhar no período de aposentadoria. Teoricamente, você trabalhou a vida inteira, chega no seu momento, você precisa continuar trabalhando, né? Mas tudo bem, algumas pessoas até gostam do que fazem. E 28% dependem de caridade. Então vejam que só 1% conseguem se manter com o mesmo padrão de vida, né? A cada 100 pessoas que você conhece, apenas uma vai conseguir manter o mesmo padrão. É uma estatística meio horripilante, né? Mas vamos lá. Tem um vídeo aqui do William Bonner, tá, falando sobre o teto máximo oferecido pelo INSS. Vamos assistir junto. Por que é tão difícil um trabalhador da iniciativa privada se aposentar ganhando o máximo que o INSS paga como benefício? Dona Terezinha contribuiu para o INSS durante 30 anos e reclama da aposentadoria. Eu recebo R$ 2.100 de aposentadoria. Este valor não é compatível com o que eu gasto. É pouco mais da metade do teto do INSS, hoje em R$ 4.159.
O valor máximo de aposentadoria foi fixado por uma mudança na Constituição em 2003. Correspondia a 10 salários mínimos da época. De lá para cá, o teto da aposentadoria vem sendo corrigido anualmente apenas pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC. Por isso, hoje não equivale mais a 10 salários mínimos. O reajuste do salário mínimo é diferente. Além do INPC, tem um ganho real que varia ano a ano. Ganhar o teto atual da aposentadoria é para poucos. Segundo o Ministério da Previdência, dos 17 milhões de aposentados, apenas 220 mil recebem a maior faixa do benefício, entre R$ 3.000 e R$ 4.159. O Ministério não informa quantos aposentados recebem o teto. O benefício da dona Terezinha, por exemplo, foi reduzido porque ela se aposentou aos 48 anos de idade, cedo demais na avaliação do governo, que desde 99 usa um freio para o que chama de aposentadoria precoce. É o fator previdenciário aplicado no momento do cálculo da aposentadoria e que reduz, em média, 30% do valor do benefício. O fator é uma fórmula que leva em conta a idade, o tempo de contribuição e a expectativa de vida do brasileiro. Um exemplo, um homem de 58 anos de idade e 35 de contribuição terá 20% de redução no valor do benefício. Segundo o Ministério da Previdência, o brasileiro tem se aposentado, em média, na faixa dos 50 anos de idade. Quanto mais cedo, maior a perda provocada pelo fator previdenciário, já que o tempo de contribuição ao INSS também é menor. Para tentar receber uma aposentadoria melhor, não tem jeito. É preciso trabalhar por mais tempo e ter um salário que permita a contribuição máxima durante o maior período possível. Para este especialista, é muito difícil o trabalhador alcançar o teto da aposentadoria. Seria uma combinação de uma idade mais elevada, na faixa de ser alguma coisa além dos 60 anos, e com tempo de contribuição também mais elevado, além de 40 anos, para eu chegar a conseguir obter o teto. O diretor de benefícios do INSS diz que o sistema busca equilibrar a conta entre contribuições e pagamento de benefícios, mas reconhece. O sistema ele é feito para poder levar em consideração o período contributivo da pessoa e tentar retribuir a ela a melhor possibilidade. Agora, naturalmente, ele vai precisar ter contribuições durante um longo período e retardar a aposentadoria. Se ele antecipar, ele sofre o efeito do fator. E você deve imaginar que quanto mais cedo você se aposentar, como você vê no vídeo, mais complicado é, porque teoricamente você é menos produtivo para a economia, né? E você também contribuiu por menos tempo algumas vezes. Mas vamos lá. O que é a previdência privada? A previdência privada, ela é basicamente uma solução complementar à previdência pública. Então, com ela, a ideia é você economizar pequenos valores periodicamente, tá? E com isso você vai conseguir ter um seguro, um futuro, na verdade, mais seguro e confortável, né? Não só você, mas também a sua família, né? Então, por que você deve investir em uma previdência privada? Apesar de você ter um investimento que não é obrigatório, tá? Ela é uma alternativa muito boa para você. Ela não chega a ser obrigatória, mas ela é apenas um dos veículos que você tem, né, para complementar a sua aposentadoria. Em minha opinião, hoje é um dos melhores, mas ela é muito boa porque ela te permite planejar o seu futuro, né? Diferente de outras aplicações muito boas, por sinal, como um tesouro direto, alguns títulos de renda fixa, coisas do tipo, ela tem alguns benefícios que eu vou falar aqui durante essa nossa palestra, tá? Mas basicamente são benefícios que só ela tem. São benefícios que têm a ver com o momento da sua aposentadoria, não necessariamente com a rentabilização do seu patrimônio, tá? Então, vamos lá. Aqui a gente tem um gráfico mostrando a evolução da reserva em previdência privada, tá? Aqui no Brasil. A gente está falando, obviamente, em bilhões. Então, em 2008, a gente tinha 110 bilhões. Né? Em 2009, 145 bilhões. Até que em 2013, a gente tinha 304 bilhões. Em 2015, quase 400 bilhões. Tá? Então, você imagina que essa reserva está aumentando. Né? Então, tem muita gente apostando que a previdência privada vai ser algo que vai ajudar elas a se aposentar legal, tá? Então, vamos lá. Existem 4 passos que você deve seguir e que você também deve aprender
para você poder contratar uma previdência privada da melhor forma possível. Tá? A gente vai falar desses 4 passos e em cada um deles a gente vai dissertar um pouquinho mais sobre isso para você aprender, para você mesmo ter mais conhecimento e poder tomar a sua própria decisão em algum momento que for conveniente. Tá? Então a gente vai falar aqui do primeiro passo. O primeiro passo é você escolher entre um PGBL e um VGBL. Então não se confunda, PGBL ou VGBL, tá bom? Então vamos falar primeiro do PGBL. O PGBL é o Plano Gerador de Benefício Livre. Então, basicamente, você deve já ter ouvido falar ou imaginar, a previdência privada ela te permite realizar algumas deduções fiscais, né, no seu imposto de renda. E então imagina que você consegue com o PGBL, apenas com o PGBL, deduzir até 12% da sua renda bruta anual tributável. Tá bom? E o ônus disso, né, ou seja, isso daqui é uma coisa muito boa. O ônus disso é que você vai pagar imposto em algum momento que você for resgatar sobre o seu patrimônio total, certo? E não apenas sobre o lucro, que geralmente é o que acontece nas outras aplicações, tudo bem? Então é importante você mesmo fazer esse cálculo para entender se vale a pena ou não. Porém, eu já te adianto que se você alocar exatamente 12% da sua renda tributável, e lembrando que isso daqui só se aplica para quem realmente paga imposto, tá? Muitas pessoas às vezes têm uma empresa e já recebe tudo líquido, isso não se aplica. Mas se você pagar imposto, geralmente vale a pena você alocar até 12% desse valor no PGBL, tá bom? Porque aí você posterga o pagamento de imposto. E se você ficar com esse dinheiro aplicado durante 10, 20, 30 anos, enfim, a ideia é pensar no futuro, certo? Isso vai ter valido muito a pena, porque parte desse valor vai render juros durante todo esse período. Beleza? Então, aqui a gente tem um cálculo interessante para você comparar com PGBL e sem PGBL, para você ter uma noção do ganho que isso daqui proporciona para você. Então vamos imaginar que você tem uma renda bruta anual de 60 mil reais. Tá? Então soma todos os seus salários, aluguéis, tudo que você recebe de renda bruta, soma 60 mil reais. Bom, se você for um investidor consciente, você provavelmente vai investir 12% disso em um PGBL. Tá? Se você investir 12% disso, você vai investir R$ 7.200. Se você for investir R$ 7.200, como a sua renda bruta era 60 mil, ela não vai mais ser 60 mil, porque você abateu esses 7.200, tá? A sua nova renda bruta anual vai ser de 52.800, ou seja, o imposto que você vai pagar vai incidir só sobre os 52.800 e não sobre os 60 mil, porque você contribuiu no PGBL, tá bom? Agora que a gente tem essa nova renda bruta, a gente vai ver em qual alíquota do imposto de renda pessoa física esse valor incide. Então, os 52.800, pelo menos na data de gravação desse vídeo, vai se enquadrar na alíquota de 22,5% de imposto. Tá? E se você não tivesse investido essa parcela no PGBL, você teria pago 27,5% de imposto sobre o total. Então vamos lá, a diferença é, se você não tiver um PGBL, você vai pagar 16.500 de imposto. Se você contribui com o PGBL, você vai pagar 14.520 de imposto. Enfim, aqui embaixo você consegue ver que no final das contas você vai ter economizado R$ 1.980 de imposto, certo? Então, enfim, você imagina que ano a ano isso acontecendo, vai ter uma economia legal para você, tá bom? Então, vamos lá. Para você ter o direito ao incentivo, como eu já falei, né, você precisa ter uma renda tributável e você precisa fazer uma declaração de imposto de renda pela completa, certo? Vamos lá. Agora a gente vai falar do VGBL. No VGBL, o que significa essas siglas? Vida Gerador de Benefício Livre. Tá? Então, é basicamente um plano de seguro de pessoa com cobertura por sobrevivência. Tem uma denominação semelhante à de seguro, mas na prática você não precisa ter em mente, né, basicamente que isso daí é um seguro, por mais que ele seja considerado um, tá? De acordo com todas as normas de regulamentação e tudo mais. Mas vamos lá.
No VGBL você não tem dedução de imposto de renda. Ele é muito semelhante ao fundo, porque no VGBL você costuma pagar imposto só sobre o lucro. Só que, obviamente, esse é um lado positivo. O lado negativo é que você não pode abater nada de imposto de renda, certo? Vamos comparar então o VGBL com o PGBL. No PGBL, você consegue deduzir 12% de imposto de renda. No VGBL, você não consegue deduzir 12%. No PGBL, o cálculo do imposto de renda vai incidir sobre o total do montante resgatado. Então lembra, se você investiu 100 mil reais e vai resgatar 200 mil, você vai pagar sobre os 200 mil, que é o total hoje, e não sobre o lucro, certo? No VGBL, você vai pagar sobre o lucro, só sobre a rentabilidade, certo? Vamos lá. Em ambos, você consegue optar pela tabela regressiva e a tabela progressiva. Isso daí eu vou explicar já já. E sobre o Come Cotas, que eu também vou explicar, você não tem a incidência em nenhuma das duas modalidades, nem no PGBL, nem no VGBL, tá bom? Então, não existe plano melhor entre o VGBL e o PGBL. Existe o mais adequado para você. Então, se você tem uma renda tributável, geralmente é indicado que você abra um PGBL e contribua com 12% da sua renda anual, certo? E o excedente, se você quiser destinar para uma previdência, você coloca um VGBL, tá bom? Agora, se você não tiver uma renda bruta ou algo para deduzir, para postergar, na verdade, não coloque no PGBL, coloca só no VGBL, beleza? Então, vamos falar do nosso segundo passo. Agora que a gente já escolheu entre um PGBL e um VGBL, ou no mínimo você mesmo agora consegue escolher o que é melhor para você, a gente vai definir qual que vai ser a tributação do seu plano de previdência privada. Essa tributação ela pode ser escolhida entre a tabela progressiva e a regressiva. Então vamos falar agora sobre o regime progressivo, certo? A data base para essa palestra aqui utilizou a alíquota do imposto de renda à pessoa física de 2014, mas aí é só você se adequar dependendo do ano que você estiver me assistindo. Mas nesse exemplo, significa que se você ganhasse até R$ 1.787 por mês, você não pagaria imposto nenhum, tá? Se você tivesse uma renda superior a 4.400, como você vê aí você já teria a alíquota máxima de 27,5%, tá? A Previdência, quando você opta pela tabela progressiva, ela tem a ver com o seu resgate, tá? Então imagina que você está resgatando R$ 1.000 por mês na Previdência e você não recebe salário, você não recebe nada. Você vai se enquadrar nessa tabela na alíquota de isento, na alíquota de 0%, porque o que você resgata, os R$ 1.000, são inferiores a esses 1.787. Agora, se você resgatasse bastante, ou seja, superior ao teto, nesse caso, que seria os 4.400, aí você se enquadraria na alíquota de 27,5%. Tá? Então, o que vai te motivar a escolher essa tabela ou não vai ser o quanto você pretende resgatar mensalmente na sua aposentadoria. Tá? Agora, eu estou falando dessa alíquota, né, o isento, 27,5%, enfim, 15%, como que funciona? Sempre que você resgata alguma previdência na alíquota progressiva, você paga 15%. É sempre 15% que você paga. E na sua declaração de imposto, você vai depois ter um diferimento. Né? Ou você vai receber alguma coisa ou você vai pagar alguma coisa a mais para você completar os 27,5%. Ou para completar o isento. Então você receberia o imposto que você pagou. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos falar agora sobre o regime regressivo de imposto de renda. O regime regressivo, por via de regra, costuma ser o melhor se você está olhando para o longo prazo. Porque, pelo que eu vejo, é muito difícil você se aposentar muito bem, enfim, ganhando R$ 1.600 por mês. Né? Você não consegue, geralmente, sustentar uma família com uma boa qualidade. Então, o regime regressivo ele é uma boa solução para você, porque, como você está vendo ali, de 2 em 2 anos ele cai 5%. Tá? Ou seja, se você investir hoje e for resgatar daqui a um ano, você vai se enquadrar na alíquota até 2 anos. Isso significa que você pagaria 35%. Se você for resgatar entre 2 e 4 anos, 30%. Se você passar de 10 anos, a gente está falando de 10%.
Então, como você está fazendo uma previdência pensando no longo prazo, né, porque se você não tiver, provavelmente ela não faz sentido, a tabela regressiva deve te favorecer mais. Porque se você investir pensando no longo prazo, você vai chegar a uma alíquota de imposto de 10%. E se você for parar para pensar, a maioria dos investimentos de renda fixa hoje não te permitem pagar 10%. Geralmente, na melhor das hipóteses, isso é 15%. E, inclusive, o pessoal debate muito para mudar essa alíquota, certo? Então, a regressiva, por via de regra, costuma ser a melhor. Tá? Uma ressalva aqui. Se você investiu todo mês e, de repente, você quer resgatar, você não vai pagar 10% de imposto sobre tudo. Tá? A Previdência utiliza o regime de PEPs, que é o primeiro a entrar, primeiro a sair. Então, o primeiro aporte de hoje, tá? Quando ele passar 10 anos aplicado, você vai pagar 10% de imposto de renda sobre ele. Mas sobre o aporte que você fez há um ano atrás, como você fez há um ano atrás, ele se enquadra entre 0 e 2 anos. Sobre esse aporte, você paga 35%. Por isso que, geralmente, a ideia na Previdência é você ir resgatando mês a mês, tá? Beleza. Então, vamos lá. Existe a possibilidade de você realizar uma portabilidade, tá? Quando você faz uma portabilidade, você consegue mudar o seu plano de tributação, né? Então, se você tem um regime progressivo do imposto, e aqui está a bela notícia, né? Para você que tem um regime progressivo, você consegue migrar para o regime regressivo de imposto. Agora, se você tiver no regime regressivo, você não consegue migrar para o progressivo. Mas não se preocupa, porque isso aqui não é um grande problema. É muito difícil valer a pena investir através da tabela progressiva, tá? Agora, vamos falar um pouquinho sobre os incentivos fiscais, tá? Um dos grandes benefícios é que com a previdência privada você consegue migrar de fundos sem você pagar imposto de renda. Então, você que está acostumado a ter um CDB, a ter um fundo de investimento, até alguma coisa assim, se você aplicou 100 mil reais em um fundo de investimentos e você tem 150 mil, se você quiser investir em outro fundo, o que você vai fazer? Você vai resgatar desse seu primeiro fundo, vai pagar imposto sobre esses 50 mil, então vai sobrar um valor menor do que você tinha e aí sim você vai investir em outro fundo. Durante a sua vida, você faz muita movimentação, certo? Então você acaba se penalizando muito porque você deixa dinheiro na mesa. Na previdência privada, você não tem esse grande problema, porque você pode migrar de fundos sem precisar pagar imposto de renda. É um dos benefícios dela. Como a gente está falando de longo prazo, você imagina todo esse imposto que você não pagou antecipadamente, rendendo juros sobre juros para você, tá? E outra coisa é que quando você investe em um fundo convencional, você tem o que a gente chama de come-cotas. O come-cotas, ele é basicamente o seguinte: quando você investe em um fundo, você não paga imposto de renda no final. Você costuma pagar um imposto de renda semestralmente. Então, todo semestre, isso daí é antecipado e você sempre paga antecipadamente. Esse efeito no longo prazo impede que você tenha um juros sobre juros do valor que seria o rendimento, o valor bruto, tá? Porque você já pagou o imposto. A Previdência não tem o come-cotas. Então, como a gente estava falando de longo prazo, também tem uma diferença muito grande, tá? É muito poderoso o come-cotas. No PGBL, você tem o incentivo fiscal que a gente falou. Você consegue postergar 12% do seu imposto de renda, tá? E, obviamente, você também tem a tabela regressiva que consegue te fazer chegar até 10% de imposto. E o que eu considero também aqui uma das melhores coisas da Previdência, e só ela tem, é o planejamento sucessório, tá? É possível que hoje você não esteja pensando nisso, né? E geralmente a gente não está pensando nisso, mas isso pode acontecer. E se acontecer alguma coisa com você, a Previdência ela passa diretamente para os beneficiários ou herdeiros e ela não passa por inventário. A não ser que tenha algum processo muito complexo, que a família depois entre em briga e aí tudo volta para o inventário. Mas no caso da Previdência, num cenário normal, ela não passa por inventário, tá? Então, muitas vezes você vê, por questões de advogado, dinheiro e tudo mais, demora 1, 2, 3 anos para os seus herdeiros receberem o capital. Na Previdência, isso daqui costuma ser muito rápido.
Inclusive, semana passada eu passei por algo assim com um cliente meu e o que aconteceu foi que em um mês ele conseguiu receber o dinheiro do avô dele, tá? Que, enfim, ele só foi no banco, demonstrou alguns atestados que eles pediram e isso foi muito rápido, tá? Então, quando não tem problema, vai muito rápido, tá bom? Outro exemplo também, ainda continuando nesse nosso assunto, imagina que você tem um patrimônio muito grande de imóveis, né? Sei lá, você tem 5 milhões de imóveis. Se você fosse passar isso daqui para outro nome, você precisaria passar muito imposto, né? Você precisaria pagar um valor muito alto. Se acontecer alguma coisa com você, é possível que seus herdeiros não tenham o patrimônio necessário para pagar todo esse imposto. Então você pode deixar esse valor já provisionado em uma previdência privada no seu nome e tendo seus filhos, enfim, como beneficiários, ou seus herdeiros legais diretamente. Porque aí fica muito mais fácil para você ter esse trâmite e eles não ficam na mão de advogado, tá? Então vamos lá. Vamos comparar um PGBL com um fundo de investimento, certo? Então vamos lá. Aqui, nessa primeira linha, tá, de cima, a gente está falando que é possível que com aporte inicial de 100 mil reais, você tenha 1.215.000 reais, né? Então o que é isso? Eu estou levando em consideração que você tem um PGBL, que você está se aproveitando do incentivo fiscal, né, desses 12% sempre, e que você está investindo na tabela regressiva, que vai te proporcionar um imposto de renda bem menor, tá bom? Aqui embaixo, a gente já está investindo em um PGBL, né? A gente não tem come cotas, de novo, a gente está utilizando do nosso benefício fiscal, e a gente chegou no valor de 978 mil. E se você estiver olhando para um fundo de investimentos comum, ele chega em 715 mil. Então a diferença de rentabilidade que muita gente fala, ela não é tão grande, na verdade ela é muito grande sim, só que a favor da Previdência. Mas você precisa tomar cuidado com uma coisa, esse exemplo não seria justo se eu estivesse comparando uma Previdência que rende 10% com um fundo que rende 14%. Eu estou comparando, obviamente, um fundo de previdência que rende exatamente a mesma coisa do que um fundo de investimentos. Senão essa comparação não faz o mínimo sentido. Nesse exemplo, o retorno que a gente usou, né, a taxa de juros que a gente usou como exemplo, foi a de 8% ao ano. Tá? Então a gente está falando de uma diferença de 500 mil reais lá na frente. Tá bom? Então vamos lá. Aqui a gente está falando quando vale a pena fazer um VGBL, tá? Quando você aporta todo mês em relação a um fundo de investimentos. Se você for realizar um VGBL numa tabela regressiva para resgatar dentro de um ano, não vale a pena, tá vendo? Não faz o mínimo sentido, tá? Pelo contrário, é muito mais vantajoso fazer um fundo de investimentos. O VGBL só começa a se tornar mais atrativo aqui quase próximo dos 10 anos. Mas por que isso acontece? Porque imagina que no fundo de investimentos, esquece previdência, pense em um fundo normal através do banco. E o mesmo se aplica para muitos títulos de renda fixa também. Se você fosse resgatar entre 0 e 6 meses, você pagaria 22,5% de imposto. Se você fosse resgatar entre 6 meses e 12 meses, você pagaria 20% de imposto. Se você fosse resgatar entre 12 meses e 24 meses, 17,5%. Acima de 24 meses, né, 2 anos, você paga 15% de imposto. Ou seja, a partir daqui, o fundo ele não vai te permitir diminuir a sua alíquota de imposto. Vai ser sempre 15%. Enquanto que na Previdência, ela começa muito mais alta, né, em 35%, depois 30%, 25%, 20%, 15% e 10%. Então, quando isso acontece, ela começa a ficar muito mais vantajosa do que um fundo. E, além de tudo isso, ela não tem come cotas. O fundo ele paga imposto todo semestre. Terminou o semestre, ele paga imposto. Terminou o semestre, ele paga imposto. O fundo de previdência não paga imposto dessa forma, né, antecipada. Então, ele não tem o come cotas. Então, esse gráfico é só para exemplificar a diferença que existe entre investir em um fundo de previdência e um fundo regular, óbvio, comparando sempre a mesma rentabilidade. Tá? Passando aqui os 10 anos, a diferença começa a ficar muito gritante e assim vai. Beleza? Então, a gente tem os nossos 4 passos.
E agora a gente vai falar sobre o terceiro passo. Ou seja, você precisa escolher um tipo de fundo que seja adequado ao seu perfil. Porque assim como o mercado de investimentos, que ele é muito vasto, ele tem muitas alternativas, não faz sentido você escolher qualquer uma. E muitas vezes não faz sentido escolher a que rende mais também. E você vai entender o porquê. Você precisa entender o seu perfil para poder escolher algo condizente. Então vamos lá. Você precisa escolher fundos que tenham estratégias alinhadas com o seu perfil. Porque nesse gráfico aqui, a gente consegue ver que existe um aumento do risco, tá? Ou seja, aqui fundos com alavancagem. Seria, teoricamente, o tipo de fundo não. Uma das prioridades que o fundo poderia ter dentro da carteira, que ofereceria um maior grau de risco. Mas, por outro lado, ele também é um dos que oferecem maior retorno, né? Ó, aqui na esquerda. Quanto mais para cima, maior o retorno. Quanto mais para a direita, maior o risco. Então não dá para fugir. Maior o risco, maior o retorno. Tá? Ações, poxa, a ação é muito mais agressiva do que um título pré-fixado, né? Do que um título de renda fixa, do que um fundo referenciado. Então, teoricamente, você precisa escolher algo condizente com você. Né? Não faz sentido você investir em ações só porque, teoricamente, elas rendem mais do que renda fixa. Pelo contrário, né? Quando tem um cenário de crise, esse tipo de fundo tende a desempenhar muito pior. E se você não tiver estômago ou não entender o que está acontecendo, você vai tomar uma decisão errada. Você vai querer sair. Né? Agora, se você for frio, entender tudo o que está acontecendo e tiver a ver com o seu perfil, você vai segurar isso. Tá? Porque, teoricamente, no longo prazo as ações se recuperam. Tá? Enfim, não existe certo e errado, existe perfil. E agora a gente vai falar do nosso quarto passo, que é o seguinte: comparar as taxas e as rentabilidades dos diferentes planos. E aqui é onde entra o ponto que demanda mais tempo. Então, a gente tem um exemplo básico aqui. A gente tem o plano A e a gente tem o plano B. No plano A, existe uma taxa de carregamento de 2% na entrada. Tá? Você tem uma taxa de administração de 3% e você tem uma rentabilidade de 6%. No plano B, você tem uma taxa de carregamento de 0%, você tem uma taxa de administração de 1% e você tem uma taxa de rentabilidade de 7%. Tá? Então, se a gente contribuir com R$500 por mês durante 35 anos, olha a diferença da nossa reserva. A gente está falando de 355 mil contra 682 mil. Pô, a gente está falando do dobro aqui praticamente. Tá? E a gente está falando do mesmo aporte mensal durante o mesmo prazo. A única coisa que muda é realmente o fundo que você investe, é o plano que você investe. Tá? E, inclusive, não faz sentido algum você ter alguma taxa de carregamento hoje em dia. Porque hoje é fácil você escolher planos bons. Tá? Você só precisa procurar no lugar certo. Então, o que você vai olhar de forma resumida? Tá? É muito mais complexo do que isso. Mas você vai olhar para 3 coisas quando você for escolher um plano. Rentabilidade do fundo, taxa de administração do fundo e taxa de carregamento do fundo. Beleza? Então, vamos lá. Se a taxa de carregamento for 5%, por exemplo, toda vez que você aporta R$100, você só está contribuindo com R$95 para o seu fundo. Os outros 5, eles estão indo simplesmente para a seguradora, como custos de distribuição, enfim, como vários tipos de custos que elas colocam lá, que na verdade não fazem muito sentido muitas vezes. Tá? A maioria dos fundos no mercado, em banco principalmente, costumam cobrar 5% de taxa de carregamento. Então, na prática, você vai passar a vida inteira sempre deixando uma parte lá que não faz muito sentido. Vamos lá. Então, a Previdência ela pode ter muitas taxas adicionais a essa. Tá? Então, é legal também você entender que existem planos iguaizinhos em termos de rentabilidade. Eles investem no mesmo lugar, eles têm um mínimo igualzinho, só que alguns cobram taxas maiores de administração, taxas de carregamento maiores e esse tipo de coisa. Tá? E os principais produtos que você acessa no mercado, e agora eu estou falando dos produtos bons, eles só costumam ter taxa de saída. E essa taxa de saída, ela ainda chega a 0.
Então, como você está falando de longo prazo, ela tende a chegar a zero. Então, você não vai ser penalizado de nenhuma forma se você investir em um plano correto, tá? Em um plano adequado. Então, fica atento. Então, o que é taxa de carregamento? Bom, é uma coisa muito simples e muito óbvia. Se você aportar R$ 100 e você tiver uma taxa de carregamento de 3%, a cada R$ 100, R$ 3 ficam para a seguradora, ficam para o banco e você só aporta a diferença. 100 menos 3, que dá 97. Tá? Geralmente você tem dois tipos de carregamento principais. O carregamento de entrada e o de saída. O de entrada é isso que eu estou falando agora. Se você investiu R$ 100 e você tem 3%, poxa, você só vai investir 97. Mas o carregamento de saída ele é um pouquinho diferente. Tá? Ele é uma taxa que incide quando você for zerar o seu plano ou quando você quiser migrar o seu plano. Então, por teoria, ela é melhor porque ela tende a decair. Ela tende a chegar a zero, certo? Então, vamos lá. Carregamento de saída. Aqui é um exemplo muito básico que é o seguinte. Se você deixar o seu dinheiro investido durante 12 meses, por exemplo, e você quiser resgatar, você vai pagar 3% de taxa de saída. Se você deixar o seu dinheiro de 3 a 24 meses, você paga 2% de saída. E aqui é um exemplo fictício, que inclusive é muito semelhante com os principais fundos no mercado, que decai e chega a zero. Então é muito melhor você escolher um plano que tem uma taxa de carregamento de saída, porque por teoria você não vai pagar nada. Porque afinal de contas, se você estiver investindo em uma previdência para o curto prazo, não faz um mínimo sentido. Certo? Então vamos lá. Aqui, eu gosto muito dessas seguradoras, e isso não tem nenhum vínculo com o fato de serem parceiros da XP também. Tá? Essas são as 3 principais seguradoras independentes no Brasil. Então, a gente tem a Mapfre, a Sul América e a Icatu. A Mapfre é espanhola, tá? Ela está presente em 43 países e tem mais de 5 mil escritórios. Ela tem mais de 36 mil profissionais, enfim, ela é muito grande, tá? Por mais de 20 bilhões de euros de faturamento. A Sul América, ela tem 114 anos de experiência e é o maior grupo segurador independente do Brasil. Ela tem quase 7 milhões de clientes. Só que aqui eu não estou falando só de previdência, estou falando de seguros no geral. Tá? E a gente tem a Icatu Seguros, que também ela é muito boa, ela tem produtos muito inovadores e ela tem 7,4 bilhões de ativos totais. Tá? Então, ela tem um retorno bom de 13%, e é difícil você ter um retorno de 13% tá? Em uma seguradora, por exemplo. Principalmente quando você mexe muito com previdência, que teoricamente tem margem baixa para as seguradoras, tá? Vamos lá. Aqui é um ranking no mercado de previdência de 2013 que a SUSEP disponibilizou. Tá? Então eu elenquei aqui basicamente dos maiores para os menores. Então os maiores players hoje, por incrível que pareça, no mercado de previdência são os grandes bancos. Então é o Bradesco ali em primeiro, que tem 104 bilhões, é muita coisa. A gente tem o Itaú em segundo, com 86 praticamente. Banco do Brasil em terceiro. E essas 3 independentes, elas não estão ali nas cabeças, né? Mas mesmo assim elas estão ali dentro dos top 10. Né? Icatu em sétimo, Sul América em 8, Mapfre em 11. Esse ranking aqui não tem nada a ver com qualidade, ele tem a ver com tamanho, dinheiro total em previdência. Então, isso daqui está subindo, tá? Tanto é que esse dado é de 2013, mas os últimos anos que eu acompanhei sempre demonstraram elas crescendo, geralmente acima dos grandes bancos. E porque você mesmo vai entender que geralmente nos grandes bancos você não tem produtos condizentes, você não tem taxas boas de administração, você não tem rentabilidades boas, você tem taxa de carregamento de entrada, geralmente tem taxa de saída também, então não faz tanto sentido. Porque o core business do banco é o empréstimo. Né? O que ele quer basicamente ele quer te emprestar a 6%, captar de alguém a 1% ao mês e ele ganha essa diferença, esse spread. Tá? O core business dele é esse, não os investimentos.
Mas como todo mundo tem conta lá, é uma questão de conveniência e uma questão de oferta e demanda também. Pô, se ele oferece esse tipo de produto e o investidor compra esse tipo de produto, significa que não tem por que ele parar de vender, porque afinal de contas ele está ganhando muito mais dinheiro, certo? Se ele tem uma taxa de abstração maior e uma taxa de carregamento maior, ele ganha muito mais dinheiro. E então cabe a nós nos conscientizarmos um pouquinho mais, sermos educados financeiramente, tá? Para a gente poder tomar uma melhor decisão e evitar que isso aconteça, tá? Então vamos lá. Carências na previdência. Geralmente, quando você vai realizar o seu primeiro resgate, tá? Isso daí acontece no mínimo a partir de 2 meses. Tá? Geralmente a previdência tem esse tipo de coisa, tá? Existe uma carência de 60 dias entre um resgate e o outro. Bom, recebimento da reserva ou do resgate. Enfim, você pode resgatar 100% do seu saldo, tá? Nas previdências abertas, principalmente. Você pode realizar resgates parciais e sempre respeitando as normas de cada seguradora, tá? De cada plano que você tem. Você pode realizar resgates periódicos. Poxa, se você quiser de 6 em 6 meses, vai ser de 6 em 6 meses. Enfim, você que vai escolher isso, tá? Você pode converter o valor total ou parcial também em um dos formatos de renda. Então você pode escolher entre a renda mensal vitalícia, a renda mensal vitalícia reversível ao beneficiário, ao seu cônjuge, por exemplo, ou algum filho, alguma coisa assim. Uma renda mensal temporária, uma renda vitalícia com prazo mínimo garantido. Então você acumula durante bastante tempo e quando você chega no momento ideal, você pode converter esse saldo acumulado em renda. Tá? Então, renda vitalícia. Bom, a renda vitalícia é vantajosa? Ela pode ser vantajosa e pode não ser vantajosa. Vai depender muito de como vai estar o cenário de taxa de juros, de contexto macroeconômico, de tudo isso, quando você for se aposentar. Tá? Ela leva em consideração o saldo total no final do plano e a idade da sua aposentadoria. Tá? Em caso de morte no período de recebimento, o saldo restante no plano é destinado à seguradora ou ao banco. Ou seja, teoricamente, se você converter o seu patrimônio em renda e você falecer cedo, por exemplo, teoricamente não vale a pena, porque esse saldo é revertido à seguradora ou ao banco. Tá? Então vamos lá, tábua atuarial. Tábua atuarial é um conceito muito, muito interessante porque ninguém fala, né? Mas o que é a tábua atuarial? De forma simples, tábua atuarial é a sua expectativa de vida. Tá? Então, quando você adere a um plano de previdência, automaticamente você adere a uma tábua atuarial. E essa tábua diz quando você vai falecer. Teoricamente, se alguém tem uma previdência de 20 anos atrás, a tábua atuarial aderida é diferente da de hoje. Provavelmente, o plano dessa pessoa que fez há 20 anos atrás diz que ela vai falecer antes de quem fizer uma previdência hoje. Tá? E teoricamente, se você vai falecer antes, quando você for transformar o seu patrimônio em renda, a seguradora vai calcular quantos anos você ainda tem de vida, de acordo com a sua tábua atuarial. E se você for viver mais 5 anos, ela vai te pagar bastante em cima desses 5 anos. Se você for viver mais 50 anos, ela vai te pagar muito pouco, certo? Então, seguindo essa linha de raciocínio, a gente tem aqui um comparativo, tá? Entre a tábua AT2000, tá? Mais 3% e a BRMS mais 0%. Não precisa se atentar exatamente ao nome, aqui ao título, é só importante ter uma noção dos números, porque você mesmo vai pedir todos esses números no momento que você for aderir a um plano, enfim, converter o seu plano. Tá? Então, se você for se aposentar aos 65 anos, utilizando essa tábua, você vai receber R$3.000 de forma vitalícia. Então, se você viver até 115 anos de idade ou até os 70 anos, esse é o valor que você vai receber. Tá? Então, você transfere o seu risco para a seguradora. Agora, se você tiver uma tábua um pouco pior, você vai receber muito menos, ó, 1.950. Por isso é importante a gente escolher uma boa tábua atuarial. Tá? Então, você precisa questionar quem estiver distribuindo um produto de previdência, qual é a tábua atuarial, tá bom? Planejamento familiar e sucessório. Sempre que tem um processo de inventário, né, geralmente você tem muita burocracia envolvida, você tem despesas altíssimas com advogados.
você tem brigas familiares, você às vezes tem anos de espera, tá? E quando você investe em uma previdência, você facilita tudo isso, tá? Você facilita o planejamento sucessório. Basicamente, você pode escolher, né, a proporção de cada beneficiário quando você abre um plano de previdência. Então, por exemplo, você pode destinar 15% para um filho, 20% para outro, 50% para outro, enfim. Óbvio que no final das contas pode existir uma contestação se não existir acordo, tá? Mas teoricamente você pode fazer isso daí. Você não só vai facilitar para você em questão de burocracia, como também vai facilitar em relação à economia, tá? Porque só em relação a impostos, a gente tem o ITCMD, por exemplo, que, enfim, São Paulo 4%, debate-se que eles possam subir isso para 20%, 25%, 30%, enfim. Esse imposto não incide, porque esse imposto só incide sobre o que entra em inventário. Previdência não entra em inventário, tá? Você também tem os custos advocatícios. Muitas vezes, 8% da causa, né? Então, se a causa for de R$1 milhão, você imagina, você também economiza isso daqui. E todas essas coisas mais operacionais, né? De certidões, cartórios, despachantes e tudo mais. E o tempo, tá? E o tempo, dias de hoje, é um dos ativos mais valiosos que você pode ter, não é? Então, vamos falar de segurança. Basicamente, tá? Eu vou resumir para você esse slide, mas a SUSEP, tá? Ela basicamente exige reservas técnicas de todas as seguradoras que mexem com previdência privada. O que é isso? São basicamente garantias, tá? De que se acontecer alguma coisa com um plano, com a seguradora, qualquer coisa assim, existem reservas que vão proteger os investidores que estão pretendendo se aposentar, tá? Então a SUSEP ela vai regulamentar todo esse mercado. Então essa é a segurança que a gente tem, tudo bem? Óbvio, né? Você tem sempre o risco de, se você investe em um fundo que tem ações, ele pode perder valor, mas não é nem desse risco que a gente está falando aqui, tá? Outra curiosidade é que você já pode ter ouvido falar de previdências que quebraram. Só que as previdências que quebraram geralmente são as previdências fechadas. Então é aquela coisa do exército, aquilo da VASP, etc. Previdências fechadas geralmente são as previdências que são conhecidas como fundos de pensão. Se você trabalha em uma empresa e a sua empresa contribui alguma coisa para você, por exemplo, isso é um fundo de pensão provavelmente. Esse dá mais autonomia para a empresa e tira um pouco da regulamentação da SUSEP, né, da segurança que a SUSEP proporciona. Mas o plano que você mesmo vai no banco, vai na seguradora e você realiza, geralmente esse é muito seguro. Tanto é que você provavelmente não ouviu falar de nenhum caso de uma previdência que quebrou, né? Então, portabilidade. Aqui é um dos principais benefícios da previdência. Portabilidade é o seguinte, imagina, esquece o mercado de previdência. Você está investindo em renda fixa, né? Você tem um fundo de renda fixa. Aí você vai resgatar do seu fundo de renda fixa, porque você acha agora, você julga que faz sentido investir no mercado de ações. Então você vai resgatar o dinheiro que está investido em renda fixa, vai pagar imposto e vai comprar ações. Aí as ações subiram. Você paga imposto sobre as ações. Aí agora imagina que você não saiu das ações e as ações caíram, por exemplo. Você já pagou imposto, não vai ser ressarcido. De repente, você agora está com medo do mercado de ações, acha que ele vai cair e quer investir em renda fixa. Você tira e investe em renda fixa. Aí a renda fixa sobe, você quer mudar de investimento, você resgata e paga imposto de novo. Então você entendeu onde eu estou querendo chegar. O mercado de previdência ele não passa por esse problema, porque sempre que você quiser migrar de fundo, você pode fazer a portabilidade e você pode fugir desse tipo de coisa. E o legal é que a portabilidade é tão simples quanto uma portabilidade de celular. É só assinar alguns documentos e, enfim, ter alguns códigos que são um pouquinho mais complexos de pegar, mas ainda assim você consegue e pronto, a sua previdência está migrada, tá? Vamos lá. Aqui é o ranking de portabilidades, né? Veja que a Icatu, que é uma seguradora independente, está ali no topo. E você vê grandes bancos ali como Itaú, Bradesco, etc., na parte inferior, né, do nosso ranking. Mas enfim. Quando você deve iniciar o seu plano de previdência?
Olha, não existe uma resposta óbvia para isso, mas o que chegaria mais próximo de ser óbvio é comece cedo, porque quanto mais cedo você começar, melhor, tá? E não existe uma idade mínima também para contratação. Então você pode fazer uma contratação de uma previdência infantil, por exemplo, tá? Então, aqui é um exemplo. Alguém que tenha 25 anos, uma data de nascimento de 1988 e planeje se aposentar com 65 anos. Ou seja, ela vai ficar investindo durante 469 meses, tá? Então, ela quer contribuir com R$ 200 por mês. Nesses 3 cenários hipotéticos, tá? Se a rentabilidade for de 9% ao ano, ela vai conseguir ter uma reserva de 777 mil e vai receber 4.600 de aposentadoria vitalícia, tá? Se ela tiver um rendimento de 10%, ela chega num patrimônio de 1 milhão e recebe 6 mil. E se chegar numa rentabilidade de 11%, ela chega num patrimônio de 1 milhão e 300 e consegue se aposentar com quase 8 mil, tá? Então, você sempre pode fazer também uma previdência para um filho seu, algum sobrinho, enfim, alguém que seja mais novo, tá? Nesse exemplo, vamos supor que existe uma contribuição de R$ 150 por mês, tá? E você faça isso do 0 ao 21 anos, com uma rentabilidade de 10%. O valor acumulado vai ser de 107 mil. Então, durante 5 anos, essa pessoa vai conseguir ter uma renda de R$ 2.000, tá? Só que lembrando que você passou esse tempo todo investindo R$ 150 por mês, tá? Agora, sinceramente, eu acredito que a previdência deva ser feita pensando na aposentadoria. Quando você abre um plano de previdência, você já prefixa a sua expectativa de vida, que é a tábua atuarial, mais uma taxa de juros e tudo isso. Então, se você tiver alguma previdência antiga, não simplesmente resgate tudo ou faça uma portabilidade de tudo. Deixa sempre algum valor lá, porque no futuro você pode portabilizar alguma coisa para ela novamente, porque ela tem boas condições de aposentadoria, tá? Então, se você fizer uma previdência para alguém que seja muito novo, sempre oriente essa pessoa ou de alguma forma deixe ela avisada que não é interessante ela resgatar tudo em algum momento, beleza? Bom, e agora vou mostrar um vídeo para você que eu particularmente gosto bastante. Previdência privada. O que é isso mesmo? É aquela coisa que a gente guarda dinheiro por um tempo para garantir o nosso futuro. É como se fosse um sonho. Só que na prática a gente decide o que quer para depois de um tempo a gente realmente conseguir. Escolhemos o caminho que queremos trilhar e caminhamos com calma e segurança em direção ao futuro. Mas esse caminho é bem importante. Não seria legal se você escolhesse o caminho errado e depois te dissessem para escolher entre dois, quando na realidade existem centenas de alternativas que são drasticamente diferentes e que mudam totalmente o tamanho do seu sonho. Estamos falando de um caminho que você vai ficar anos percorrendo. Não faz sentido você tomar essa decisão em uma conversa de 15 minutos com algum engravatado. O que você tem que fazer é olhar cada uma dessas centenas de alternativas na cara e não levar essa escolha de forma leviana. É comparar uma com a outra e saber que você realmente escolheu o melhor caminho. Previdência privada. Conhecimento para escolher, liberdade para investir. Espero que eu tenha agregado para você hoje e o meu objetivo, a minha missão, que eu sempre digo, é te ajudar a se aposentar mais cedo, mais rico e com mais qualidade. Tudo bem? Então, obrigado e até a próxima.